A gente estava se preparando para sair aqui agora, para gravar o nosso devocional, e acabou que a chuvinha caiu, mas nós estamos agradecendo, né? Porque nós estamos precisando, mas estamos aqui, nós, a Bíblia e um bom café, e vamos... E uma chuvinha boa. E vamos conversar, vamos trocar ideias a respeito de intimidade. Intimidade com Deus. Um relacionamento com Deus. Nós temos gerado o desejo no nosso coração de sermos mais íntimos de Deus. A questão da intimidade com Deus. Deus nos chama para sermos íntimos dele. Sermos íntimos, de gerar essa intimidade com ele. Não é porque nós nos dizemos cristãos que nós temos intimidade com Deus. Então, temos gerado esse desejo de sermos mais próximos de Deus, de sermos mais íntimos de Deus. Às vezes, quando chega assim o final de ano, né, que a gente começa a refletir mais sobre o ano, sobre a vida, o novo ano que entra, as metas que a gente coloca. E eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, sempre penso assim, esse ano que vai entrar, eu vou ser mais próxima de Deus, eu vou me dedicar mais a Deus. A gente tem esse momento de reflexão no final de um ano para a entrada do outro. A gente está aqui em novembro e a gente fica refletindo sobre essas coisas. E uma das metas para esse novo ano é sermos mais íntimos de Deus. Mas não precisa chegar o novo ano, nós precisamos começar a nossa intimidade hoje. Começar hoje, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui no outro ano, né? Então, comecemos hoje. O Pai te chama hoje, né? Isso. O primeiro tópico da intimidade com Deus é entender que Deus é relacional. Que Deus, ele nos fez para termos relação de intimidade uns com os outros e com ele. Porque ele também é um ser relacional. Ele não nos fez... se fosse Deus, tinha criado todo mundo robôzinho para servir as minhas vontades. Misericórdia, não, nem sei não é. Mas, como não sou Deus, Deus, ele nos criou com vontades próprias. E isso mostra que ele não está interessado em escravos. Ele está interessado em relacionamentos, em amigos. Então, vamos lá para o nosso texto base. João 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu, Jesus, vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei com vocês. Olha só que bonito, né? Saber que nós não somos robozinhos criados por Deus, mas que nós somos seres que ele nos criou para nos relacionar. Inclusive, quando ele criou Adão, né, amor? O que ele falou? Eu vou fazer para você uma companheira para você não ficar só aqui no jardim. Deus olhou e tudo que ele viu na sua criação, ele segue a frase dizendo, viu Deus que isso era bom. Mas quando ele olhou Adão sozinho, ele viu que não era bom que Adão estivesse sozinho, ele precisava de uma companheira, porque ele precisava de alguém para se relacionar conforme o entendimento dele. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, como imagem e semelhança de Deus, Deus nos fez para nos relacionar com ele. Muito interessante também é que Deus fala que ele visitava eles no final da tarde. Nós estamos aqui no final da tarde agora e cremos também que o Senhor está presente aqui conosco, não nos visitando, mas porque ele faz morada no nosso coração. Verdade. Não é? E aí, vamos sobre o relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, o relacionamento é a base de quê? O que é a base de um relacionamento, amor, assim, pra tu? Amizade, companheirismo. Isso, amizade, companheirismo, diálogo. Tem como você ser amigo de alguém que você não conversa? Não. Não tem como. Mas muitas vezes nós chegamos a Deus e só nós falamos, né? A gente só fala e a gente não ouve. Então, a base de um relacionamento, inicialmente, é um diálogo para você desenvolver ali gostos pelo outro e o outro desenvolver para você. Só que nós muitas vezes só nos apresentamos para pedir. Nós fazemos de Deus como o gênio da lâmpada. Como o gênio da lâmpada. Nós vamos lá, pegamos a Bíblia, colocamos aqui na frente, como a gente fez agora, aí esfregamos a mão e começamos a pedir. E acabamos que esquecemos de ouvi-lo. Esquecemos do relacionamento, porque o relacionamento não está em um ser só, está nos dois. Então, que a gente não trate Deus como o gênio da lâmpada, Jesus como o gênio da lâmpada, que a gente só chega para pedir, mas que a gente chegue para se relacionar, não só... Que bom, né, que a gente tem a quem a gente recorrer, a quem a gente pedir,
Mas melhor ainda é a gente entender que, assim como o João falou, que ele nu saiu do ventre da mãe dele, nu ele poderia voltar. Porque ele queria, para ele o mais importante era o relacionamento com Deus. Independente do que Deus estava fazendo em favor dele, o relacionamento é mais importante. Então que você busque a Deus não somente pelo que Deus te dá, mas pelo que Deus é. Né, amor? O que Deus é? Deus é fiel, Deus é amor, Deus é amigo. Olha só que preciosidade que nós devemos aproveitar. Uma coisa interessante também do relacionamento, eu vou falar pra vocês aqui de um costume meu de intimidade com Deus. É fazer elogios para Deus. Porque muitas vezes a gente esquece das coisas simples. E num relacionamento a gente elogia um ao outro. E a gente tava... O Marcos corre, né? Eu não corro, só ando. De vez em quando ainda. Mas o Marcos saindo lá pra corrida dele, eu fico mais admirando a paisagem do que correndo. Então eu olho aquelas flores, aquelas árvores. Gente, tudo a gente sente a presença de Deus. E a gente tem que aprender a elogiar a Deus pelas coisas que Ele faz. Eu falo, olha só como que Deus é delicado. Que Ele criou as flores com tantas cores, com tantas coisas lindas. E a gente tem que ver isso. Às vezes no nosso respirar, no nosso corpo funcionando perfeitamente. Às vezes eu deito aqui na cama, só abro a janela, porque minha janela é grandona. Abro a janela, fico olhando o céu. E aquele momento ali é que eu tiro para dedicar a contemplar o Senhor. A falar, Senhor, como que o céu tá lindo, como que a lua tá linda. Como que o Senhor fez algo tão precioso. Né, amor? E o que é que tu tem de intimidade com Deus? Achei que você não ia deixar eu falar, não, É porque eu tenho muito pra falar. Eu tenho várias opiniões, mas assim, eu tenho a minha intimidade com o Senhor em agradecimento. Teve uma época também que eu passei trabalhando de madrugada, né? E esse período foi onde eu aproveitei para ter uma intimidade com o Senhor. E assim, eu até falo que foi um período que eu me aproximei muito do Senhor, porque não é fácil trabalhar à noite, não é fácil trabalhar de madrugada, vocês entendem? Só que ali eu colocava os louvores e eu começava a conversar com o Senhor, me expressava com o Senhor, e assim, às vezes eu ouvia a voz de Deus, Ele falando, não, tudo tem um propósito, você não entende agora, mas você vai entender lá na frente. Então assim, isso acabou que gerou um nível de intimidade entre a minha pessoa e o Senhor, e acabou que me levou a buscá-lo mais, a compreendê-lo mais e passar a ouvir mais a voz do Senhor, porque é difícil. Hoje, nós como seres humanos, é difícil, a gente está sem paciência, a gente tá sem tempo, a gente tá estressado, as coisas estão tão evoluídas que você sai na rua, qualquer coisinha você tá estressado, uma pessoa te fecha, você xinga a pessoa, mas isso é o mal do ser humano. Mas nós esquecemos que o Senhor, Ele é paz. E assim, abrindo um parênteses aqui, a gente não tá aqui para dizer que é errado você pedir as coisas ao Senhor. Muito pelo contrário, você tem que pedir, porque Ele quer que nós nos expressemos para Ele através das nossas petições, tanto também que Ele quer que nós confessemos os nossos pecados para Ele. Então, para a gente confessar, para a gente pedir, a gente tem que falar, mas muitas vezes a gente só quer falar, a gente só quer pedir e acabamos esquecendo de ouvir a voz dele. Você fica ali no seu cantinho, coloca um louvor, medite na letra do louvor, medite no que o Espírito Santo levou a pessoa a fazer esse louvor, o que o Espírito Santo falou para a pessoa compor esse louvor, porque com certeza ele vai falar ao seu coração. Com certeza. E quando você lê a Bíblia, medite também no que você está lendo, porque às vezes a gente lê aqui e sai correndo, ou às vezes a gente dobra o nosso joelho e ora e sai correndo depois, não medita naquilo que o Senhor está querendo dizer. A gente só leu ou só falou e não meditou. Recentemente eu tenho tirado mais tempo para ouvir Deus. Então eu tenho levantado mais cedo para ficar simplesmente ouvindo os sons, ouvindo às vezes o meu próprio corpo, às vezes o meu próprio coração batendo, às vezes ouvindo
Porque é o momento que Deus fala, né? Quando Deus falou com Samuel estava deitado para dormir. Isso. Porque era o tempo que ele estava propício, ele não Em estava com a paz. cabeça cheia de trabalho. Na Preocupações. verdade que ele era criança, né? Mas ele não estava com a cabeça cheia de preocupações, ele estava ali no momento propício. Então deixa a sua cabeça com um momento propício para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente não ouve de forma audível, mas a gente sente no nosso coração aquilo que Deus fala. E abrindo um parênteses, isso aí é um grande exemplo que Deus fala assim com as crianças. E sabe por que hoje em dia as crianças não têm ouvido a voz do Senhor? Porque tá enfiado num tablet, tá enfiado num celular. Então você, pai, tome cuidado. Tome cuidado, porque se seu filho não tá ouvindo a voz de Deus, é porque você tá atrapalhando. Deus falou muito comigo também quando eu era criança, tá? E Pois graças a Deus. E é muito bom você saber que Deus se relaciona com a gente. Então, que você fique com isso, né, amor? Vamos encerrar porque vai ficar longo. Mas a gente vai continuar e eu espero que você continue assistindo outro vídeo que a gente vai postar também para não ficar sem sentido. Justamente, esse mas devocional. O que hoje nós aprendemos nesse vídeo é que Deus é relacional. Ele está te chamando para se relacionar com Ele hoje. Não é no ano que vem, não é no mês que vem, não é na segunda-feira. É hoje. É hoje. Começa agora. hoje. Começa agora. Lá em Mateus 7, versículos 22 e 23. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Olha aí, tá vendo? Fazer muitas coisas em nome de Jesus, muitas vezes não significa que você conhece. Não adianta nada. Então nós precisamos desenvolver um relacionamento. Não é só uma servidão, não. Não é só fazer o que Deus quer, não. Claro que Deus quer que a gente expulse o demônio, que a gente faça essas coisas. Mas Ele quer muito mais relacionamento. Cuidado pra gente não chegar lá no dia do nosso encontro com o Senhor e Ele falar que não nos conhece, a gente ter gastado a nossa vida inteira ali na presença de Deus sem conhecer a Deus. E assim como o Senhor tocou no nosso coração com isso, que nós possamos crescer juntos para a glória de Deus. Amém. Amém. Recentemente... Para. Eu tenho que olhar pra cá, não é? Tá bom. Então, Não sei. quero fazer aqui uma observação, né? Que ela só colocou o café pra ela, mas vida que segue.